Então, pessoal, a gente estava falando sobre a questão do pulgão, né? Então, que é uma praga extremamente importante. Vocês vão lidar com isso aqui pro resto da vida de vocês. Por que pro resto da vida? Ah, professor, mas vai chegar um momento que eu vou me aposentar. Não importa, tá? Hoje vocês estão fazendo o curso de agronomia, estão começando o curso. E o que que vocês ouvem, por exemplo, quando vão na casa de um amigo, na casa de um parente, ou dentro da sua própria casa, o que que acontece? Não é costume alguém dizer, você está fazendo agronomia? O que está acontecendo aqui com minha planta? Vocês ouvem isso, não? Ouve, casa de vó. Pode ter Ouve. certeza. Mesmo que vocês ainda estejam no início. Ah, ô tia, ô vô, ô vó, ô mãe, eu estou começando o curso. Não, mas você está fazendo agronomia, tá? Então isso aqui é algo que vocês vão lidar direto com isso aqui. Por quê? Ele ataca flores, a rosa do deserto, por exemplo, roseiras, citros, um pezinho de limão que tem no quintal, e outras culturas que você pode. Couve, a mãe gosta de plantar uma couve lá, dá sérios problemas em couve. Abóbora, pepino, e aí vai. E a gente, como eu já tinha comentado, tem que ter um cuidado muito grande, porque é um eficaz transmissor de virose. Para muito, por exemplo, para citros não é o problema a questão da virose. É um problema porque ele causa enrolamento da folha dos citros. Tá? Só isso? Não, a gente vai ver que tem um outro problema chamado de fumagina, mas a gente vai explicar daqui a pouco o que que é. Mas outras culturas, como por exemplo as cucurbitáceas, você tem problema de virose, tá? Só aí, não. Algodão, quando é grande cultura, tem problema de virose. Aí você vai, por exemplo, tomate, tem problema com virose. Pimentão, tem problema de virose. E aí vai, um monte de culturas você tem problema de transmissão de virose, além do dano direto. Beleza. Quando você vê essa imagem aqui, e quando a internet caiu, eu estava fazendo a seguinte pergunta. Vocês estão vendo aqui o ovo do pulgão? Hein, pessoal? Não, professor. Não. Foi você que não fez ainda entomologia geral, né? Foi eu. Exato. Então, você está perdoada. Eu não viu ainda entomologia geral. Só você que fez entomologia geral, Eu fiz. você fez, né? Qual é uma característica do pulgão? Eu não sei se você é de qual cidade? Eu sou de Nova Mutum. Nova Mutum. Então, em Nova Mutum, quando foi dado a entomologia geral, o professor falou sobre a questão do pulgão quando falou em reprodução e desenvolvimento. Sim, ele consegue se reproduzir sozinho. Exatamente. E o tipo de reprodução dele se chama partenogênese. Ele é vivíparo, um tipo de reprodução que a gente chama de partenogenética. Vivíparo por quê? São todos fêmeas, parece. Eu não, se eu não estou me Exato, mas enganado. vivíparo porque nós temos os ovíparos, que coloca o quê? Ovo, e o Sim. pulgão não coloca ovo. Ele pare. Ele já coloca a ninfa. Ninfa de primeiro insta. Então ele para, ele não coloca ovo, ele é vivíparo. E ele se reproduz por partenogênese, ou seja, não precisa do macho. A fêmea não precisa do macho para se reproduzir. E ela é telítuca por quê? Porque só produz fêmea. Então ele é vivíparo porque não coloca ovo. Ele se reproduz por partenogênese porque não precisa de fecundação, não precisa do gameta masculino. E é telítuca porque só produz fêmea.
Então, você não vai encontrar nas nossas condições. Esse tipo de reprodução é em clima tropical, tá? Quando a gente parte para um clima temperado, em determinado momento o pulgão coloca ovo e precisa ocorrer o cruzamento. Na época, quando é para entrar o período frio. Certo? Porque precisa do ovo como estrutura de resistência para sobreviver ao frio. Em clima temperado. Nosso clima, como é tropical, você não vai encontrar ovo de pulgão. Certo? Nem vai encontrar macho. Beleza. Pessoal, vocês estão vendo essa estrutura? Isso aqui, ó. Essas coisas brancas aqui. Sim. Vocês têm ideia do que é isso aqui? Eu não tô conseguindo identificar não, senhor. Então eu vou ampliar a imagem. O que seria isso aqui? Filhote? Parece Não, uma ó, formiga branca. então, você vê aqui os filhotes, vamos dizer, os primeiros instas, é isso aqui, essa cor meio esverdeada. Você vê que isso aqui é tudo branquinho, né? Então eu vou Sim. passar a imagem de outro inseto aqui, só um pouco. Estão vendo esse inseto aqui? Sim. Que cor que ele é? Branco, né? Branco. Beleza, vamos voltar de novo. Ele é o predador natural, não é? Se eu não me Hã? engano. Ah, não, desculpa. Eu acho que eu tô falando bobagem. Aqui, ó. Não entendi. Pode perguntar. Não existe bobagem, não. Existe dúvida. Ele é um predador natural dele, não é? Você não... Aquele Fica lá? branco. É. Então, eu vou só. Vamos lá, né? Já a gente destrincha isso aí. Tiro toda dúvida. Então, por que que eu estou falando disso aqui, ó? E eu mostrei aquela foto lá? Porque muitas vezes tem uma confusão, né? Você vê a quantidade que tem de estrutura branca aqui. O que que é essa estrutura branca? Se chama exoesqueleto. Quem já fez entomologia geral, isso aqui foi, com certeza já foi passado. Lá quando a gente fala, por exemplo, de crescimento dos insetos. Ou seja, quando o inseto vai crescer, ele precisa perder o exoesqueleto. O nosso é um endo, do inseto é um exoesqueleto. Ou seja, ele é por fora. Então, para o inseto poder crescer, ele precisa perder esse exoesqueleto. Não perde todo, parte dele é digerido e reabsorvido pelo indivíduo para formar um novo exoesqueleto. Isso se chama tegumento, isso aqui, ou exúvia, o exoesqueleto. Ele é tão fino que ele fica com essa coloração branca. Mas isso aqui é uma estrutura desse indivíduo aqui, ó, que no processo de crescimento ele precisou trocar. Por que que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando você vai observar uma planta, e é o que a gente pede sempre para os nossos alunos, que ele não observe uma planta com apenas olhando a distância. Ele observe de perto. Ele tem um olhar clínico, ou seja, que ele observe bem para poder fazer um diagnóstico correto. Se o aluno olhar de longe, principalmente uma folha, por exemplo, de uma couve-flor, couve-brócoli, mesmo a abóbora, que tem folhas grandes e às vezes tem uma grande quantidade de indivíduos e, consequentemente, dessas exúvias aqui, ele pode confundir isso aqui com mosca branca, que a gente viu, que eu passei a foto lá para a gente olhar, pode confundir com mosca branca. E, professor, mas qual o problema? O controle é diferente. Tá? Para controlar a mosca branca, eu tenho que trabalhar com produto sistêmico. Depois eu vou explicar para vocês o que é o produto sistêmico, tá? O que é um produto de contato. Então, só de uma forma geral, um produto sistêmico é um produto mais caro, com residual geralmente mais longo. Não todos, claro, mas na maioria tem um residual mais longo.
E ele é um produto muito mais caro. Quando eu tenho ocorrência de pulgão, eu posso controlar tanto com produto natural, principalmente se eu for controlar no início da população, não deixar ter uma população muito grande. Se tiver, eu tenho que entrar com produto químico eficiente. Mas eu posso controlar com produto natural, sabão de coco, calda de fumo, pimenta do reino, com álcool, essas coisas. Esses produtos eu posso utilizar que eu consigo controlar o pulgão. Mas mosca branca eu não consigo controlar. Eu tenho que entrar com produto sistêmico, um tiametoxam, um imidacloprido, principalmente dentro desse grupo. Certo? Depois a gente vai estar comentando mais sobre essas questões, né? Então eu não posso confundir, tá? Isso aqui com mosca branca. Se eu boto um produto caro para controlar um inseto que é fácil de ser controlado com produto de contato, eu estou jogando dinheiro fora. E se eu aplico um produto, tá? É mosca branca e eu confundi. Eu vou aplicar um produto de contato. Eu não consigo controlar a mosca branca, estou jogando dinheiro fora do mesmo jeito. Então, diagnóstico sempre correto, tá? Daqui a pouco a gente fala da mosca branca, tá? É para explicar bem o que é ela. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Nenhuma. Tranquilo? Então, Sim. lembrando bem, pulgão, o que é o pulgão? Eu vou guardar para sempre isso aqui. E outra coisa para vocês nunca esquecerem o que é pulgão. Dê uma olhada nisso aqui. Ó. Vocês estão vendo essa estrutura aqui que eu estou apontando com o mouse? Sim. Isso aqui é uma estrutura que a gente chama de sifúnculo ou cornículo. Já ouviram falar em cornículo ou sifúnculo? Já. Então, isso aqui é uma forma de identificar pulgão ou separar ele de outras espécies. Tá? É um cornículo que vem de corno. Corno é diferente de chifre, certo? Então, animais que têm chifre, o chifre ele cai naturalmente. Ele cai para depois nascer ou vir outro e desenvolver naquele local. Agora o corno, ele não cai. Então ele vai ser para sempre ali. Tanto que quando um boi que você quer mochar ele, você tem que cauterizar alguma coisa para não vir outro no lugar. Tá? Então isso aqui se chama cornículo ou sifúnculo. É uma forma de você identificar um chifre contrário. Então quer identificar o pulgão? Observe essas estruturas. Beleza. Eu não vou estar falando muito sobre ele. Aí vocês vão pegar o vídeo, assistir, tá? São só comentários, alertas para vocês, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, quais são as plantas hospedeiras, abóbora, chuchu, algodão, feijão, tomate, só para ter uma ideia. Isso aqui é uma parte. Mas ele sobrevive muito bem em monocotiledôneos, o milho, por exemplo, milheto, sorgo. Em espécies frutíferas, também sobrevive muito bem, certo? Então, a gente já comentou a questão de que é um indivíduo que vivíparo, se reproduz por partenogênese, e é uma partenogênese telítica, ou seja, produz apenas fêmea. Outra coisa, o ciclo dele é muito rápido, e por ser rápido, você tem que ter muito cuidado. Então, não tem como você ficar esperando, daqui uma semana eu vou lá e controlo. Não, depois de uma semana eles já têm uma população grande. Outra coisa, você está cultivando essas hortaliças, eu tenho que ter um cuidado seguinte, apareceu um indivíduo desse aqui, ó, cadê a foto dele? Ué. Aqui. Olha só. Olha esse indivíduo que é um indivíduo adulto. Se você tem suas plantas e você observa ela sempre, está ali olhando todo dia e vê um bicho desse aqui, ó, mate, tá? Você viu, já mata. Porque ele parece um mosquitinho na folha.
Porque nesse período, quando inicia a chuva, o vento costuma ter um vento um pouco mais forte. E o vento é responsável pela disseminação. O vento carregou um desses indivíduos aqui, sentou numa planta tua, um pé de pepino, um pé de abobrinha, ou outra planta, ele sentou ali, ele já começa a parir, vamos dizer assim, colocar descendente, porque não precisa de macho para acasalar. Então, tem um, ele já começa uma colônia, e ele já pode vir também contaminado com vírus. Então, você, se vê um, mate, para ele não começar uma nova colônia. Dúvida, pessoal? Nenhuma. Então, beleza. Isso aqui, ó, eu não vou ficar comentando isso aqui, ó. Vocês vão pegar lá o vídeo e assistir, tá? Então, as informações básicas eu vou passar aqui. Vou ver se tem algumas fotos só para mostrar para vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, a questão de sintomas. Isso aqui é importante, principalmente para você responder questão de prova, extremamente importante. Então, só mostrando aqui alguns sintomas, ó. Amarelecimento das folhas é uma das características, né, um dos sintomas. O amarelecimento da folha, por quê? Pela grande população e a sucção da seiva, no momento em que ele suga a seiva, ele injeta toxina. Então, você tem morte tanto daquela célula, onde ele inseriu o aparelho bucal, como morte das células em volta. Tá? Então, o que, que acontece? Uma população muito grande, a quantidade de picadas é grande o suficiente, às vezes, para amarelar toda a folha. Então, você tem morte de folhas. Pode levar ao quê? Encarquilhamento das folhas novas. Eles têm preferência pelas folhas de ponteiro, porque é na folha de ponteiro que tem uma maior quantidade de seiva, de nutrientes, porque essas folhas estão crescendo. Se estão crescendo, tem mais ali nutrientes. Então, eles preferem essa região. Então, insetos sugadores, a maior parte tem preferência pelas folhas de ponteiro, folha nova. Então, um local para você localizar. Então, como essas folhas estão crescendo, quando morre uma célula, aquela célula deixa de crescer, é claro, mas as outras em volta continuam crescendo. Então, o crescimento dessa folha se torna um crescimento irregular. Elas deformam. Então, você vai ter folha encarquilhada. Olha só. Estão vendo que essa folha está enrolada? Toda. Ó. Isso aqui é um sintoma de pulgão. Quando você olhar aqui, ó, é porque a foto, quando amplia, ela perde qualidade. Ó. Mas você vê um monte de ponto branco. Esses pontos brancos aqui são o quê? Mosca branca? Não, são o exoesqueleto do pulgão. Então, muitas vezes, quando você olha à distância, eu não pego na folha, não vou observar, você às vezes pode pensar que é mosca branca. E aí você vai aplicar um produto caro para controlar isso. Na verdade, você poderia utilizar um produto de contato para resolver o problema. Isso aqui é folha de melancia. Olha lá, ó, amarelecimento de folha, ó, mudando a tonalidade. E claro que aqui já apresenta sintoma de viroses também. Ó, alguns sintomas de virose. A gente já vai ver mais acentuado em folhas e em frutos também. Então, nós temos aqui, ó, encarquilhamento de folhas novas, distorções nos ramos, claro, os ramos também vão ter problema de desenvolvimento, e não raro a morte da planta, principalmente plantas logo após a emergência. Ou seja, elas estão ainda em estágio de plântula, e nesse estágio elas são mais suscetíveis, podendo morrer. Transmissão de virose, que a gente chama de mosaico. Os frutos tornam-se deformados, irregulares e com parte do pedúnculo afilado. Então, vocês vão ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma folha que ela deveria estar em estágio normal. Isso aqui é uma abóbora chamada menina brasileira de moita. Tem a de moita e tem a de rama. Tá? Essa aqui é de moita. Olha o formato da folha. Ela é uma folha bem grande. Mas olha o formato que ficou. Parece, isso aqui é feito de virose. Tá? Parece quando você, vamos dizer, pega um esterco onde tem resíduo de tordon,
e você usa para adubar o canteiro. Geralmente a planta começa a apresentar essas anomalias aqui, que é o efeito do hormônio, de hormônio. No caso aqui são efeito do vírus, tá? Então isso aqui é uma planta com virose. Sintoma na folha. As folhas ficam de formato irregular, totalmente deformadas. E aqui o efeito do vírus no fruto. Então, às vezes, o que você encontra no mercado, você termina encontrando fruto com essa característica. E, na verdade, o fruto deveria ser liso e todo bonitinho, todo bem formadinho. Quando você. Isso aqui é uma abóbora, né? Abóbora menina brasileira de moita também. Aqui o sintoma no fruto. Então, você vê buracos aqui, tudo é cheio de caroço. Ah, muda muito o sabor do fruto? Não, não muda tanto o sabor do fruto. Mas visualmente, para você entregar um fruto desse no mercado, perde muito valor e o mercado só pega se ele tiver com falta de fruto no mercado, de produção no mercado. Aí ele pode até pegar, mas se ele tiver com oferta boa, ele não vai pegar esse fruto. Então, só para vocês terem ideia, sintoma da virose no fruto. Então, nós temos aqui, ó, além, ó, aqui mostrando questão de distorção no ramo. Nós temos aqui também, pessoal, uma situação que se chama desenvolvimento de fumagina. O que é esse desenvolvimento de fumagina? O que é uma fumagina? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Hein, pessoal? Oi? Não, Eu, professor. Nada? se eu não me lembro, ele é, tipo, um fungo, não é? Exato, um fungo. Mas como que esse fungo se desenvolve? Aí eu não tô lembrado. Então, pessoal, esse fungo, ele não é parasita, ele não é uma doença de planta. Mas por que ele tem importância? A importância desse fungo é porque ele se desenvolve sobre um substrato, um meio de cultura. Ué, mas eu tenho algum meio de cultura na planta? Tem, a partir do momento em que pulgão, mosca branca, cochonilhas, elas começam a se alimentar, elas não conseguem aproveitar toda a seiva que elas sugam. Então, parte da seiva ela passa por um desvio dentro do trato digestório, chamado de câmara filtra. Câmara filtro é um desvio do trato digestório. Parte da seiva passa por um movimento normal no trato digestório e parte passa por um desvio. Essa que sai pelo desvio, ela não sofre alteração alguma. Ela cai na folha da planta, vai formando uma gotinha no ânus, vai aumentando, quando pesou o suficiente cai. Isso é a seiva da planta. O que é a seiva da planta? Açúcares. Quando evapora a água, fica só o açúcar. E o que o fungo gosta? De açúcar. É um meio de cultura. Então forma uma película desse fungo. O gênero desse fungo se chama capinódio. Desenvolve uma película ali em cima, que é esse fungo. E desenvolver uma película em cima da folha, ele inibe o quê? A fotossíntese. Ela não permite que seja realizada fotossíntese, além de o quê? Cobrir os estômatos. E aí dificulta também a respiração, trocas gasosas. O que vai acontecer com essa folha? Vai amarelar e cair. Mesmo que o fungo não seja parasita. Se começar com essa fumagina, você pegar uma bucha e lavar, a folha continua com atividade normal. Tá? Então, cuidado que a gente tem que ter. Aqui, pessoal, nós temos os controles. Claro, o controle biológico, o controle químico, que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação ao controle químico, usar produtos indicados e obedecendo
rigorosamente o período residual de cada produto que eu vou utilizar, levando em consideração o período de colheita, o intervalo entre colheitas. Então, se eu estou trabalhando com melancia, abóbora seca, eu tenho um período longo entre a semeadura e a primeira colheita. A partir do momento em que eu comecei a colher, tá, o que acontece? Os intervalos entre colheita passam a ser mais curtos, principalmente se eu trabalho com pepino e abobrinha verde. Meu intervalo de colheita é de aproximadamente 3 dias, 3 a 4 dias. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a aplicação de produto nesse período, porque aí eu posso fazer o quê? Estar colocando para o consumidor produto com grande quantidade de resíduo. Tá? São cuidados que eu tenho que ter. Então, aqui mostrando controle biológico, né? Uma vespa que faz um controle biológico natural. Até por isso, pela importância que os inimigos naturais têm, eu tenho que ter um cuidado muito grande com a aplicação de inseticidas para não estar eliminando esses inimigos naturais. Eles contribuem muito para reduzir o número de aplicações que eu faço. Aqui a Joaninha, que também faz controle biológico. Outra coisa importante, pessoal, aqui é só para mostrar o tamanho de planta. Depois a gente vai ver com mosca branca, eu vou mostrar essa mesma foto para explicar algumas coisas para vocês. Então, nós temos aqui a aplicação de produtos, ó, aplicação de produtos alternativos. Isso aqui deve vir em primeiro lugar, tá? Eu posso aplicar ele de forma preventiva, ou seja, semanalmente eu faço pulverização. Posso usar sabão de coco, eu posso usar calda de fumo, desde que, por exemplo, eu estou trabalhando com alface, estou trabalhando com pepino, abobrinha já está produzindo, alguns produtos alternativos também eu não posso aplicar, como por exemplo pimenta, calda de fumo. Por quê? Porque fica um resíduo por um determinado tempo, e é mais de uma semana, né? Então eu não posso aplicar isso. Mas tem outros que eu posso aplicar. Por exemplo, sabão de coco eu posso aplicar. Tá? Então, cuidado até mesmo com os produtos alternativos que eu uso. Pergunta, pessoal. Oi? Eu não tô sem nenhuma dúvida, não. Tranquilo. Aí, claro, depois Tá vocês vão tranquilo. complementar, porque isso aqui deveria ser umas 2 aulas, né, para trabalhar todo o assunto. Então, a gente vai dar uma passada, tá? Então, nós temos outras pragas que ocorrem nas cucurbitáceas, por exemplo, a broca das cucurbitáceas. Tá? Dificilmente você vai encontrar, por exemplo, no mercado uma abóbora seca, com larva dentro, melancia com larva dentro, dificilmente. Por quê? Uma vez que causou um dano, se a melancia ela apodrece rápido, melão apodrece rápido, a abóbora seca fica muito tempo colhida, se tiver alguma larva ali dentro, ela vai mostrar os sintomas antes que chegue no mercado. Então vai aparecer um orifício, o pessoal joga fora, começa a apodrecer. Mas onde é mais comum a gente verificar isso é o quê? Pepino, tá? Que também não chega no mercado muitas vezes, por quê? Porque lá na roça, lá já aparece o sintoma e você joga esse fruto fora, você elimina esse fruto. Tá? Mas lá na produção você pode ter um estrago muito grande causado pelas brocas. São 2 espécies pertencentes ao mesmo gênero. Então nós temos o gênero Diafânia e as espécies Nitidalis e Alinata, que é a próxima que tem aqui no slide. Então, Diafânia nitidalis e Diafânia hialinata. Então, o nome já diz broca, e as duas têm características semelhantes, ou seja, final do abdômen com esse tufo de pelo, e ela é meio escura com essa mancha branca, tanto no primeiro par de asa quanto no segundo. Então, tem esse enfeite. É uma mariposa pequena, não é borboleta, pessoal, é mariposa.
E aqui a lagarta, ó, da Diaphania nitidalis. Nesse caso aqui, ó, ela é toda verdinha, um verdinho meio verde limão, com 4 manchas pretas em cada segmento do corpo. Então o corpo é todo segmentado, ó. Se olhar aqui, até aqui é um segmento, daqui até aqui é outro segmento, e apresenta aproximadamente 4 manchas em cada segmento. Toda pintadinha, toda salientinha. Então, é isso aqui, pessoal, é a lagarta que causa o problema. E o que acontece? Geralmente, o adulto, a mariposa, quando a flor está aberta, tá? Geralmente bem cedinho, ela coloca o ovo dentro da flor. Lá dentro da flor aberta. E aí, quando chega no período da tarde, por exemplo, essa flor fecha. E eu devo passar o produto, geralmente, quando a flor está fechada. Mas aí, o que acontece? Esse ovo eclode e a lagartinha entra de lá do local onde ela está, ela já entra no fruto. Então, muitas vezes, você olha por onde começa o ataque da broca, é na parte do fundo ali onde estava a flor. É onde entra, onde começa o dano. Tá? Então, é difícil de controle, não. Aqui é a bioecologia, como que acontece, né? Vive sobre folhas e brotos novos. É uma mariposa e ela tem, portanto, ela tem hábito noturno, lembrando. É uma mariposa. Então, as larvas não completam o ciclo nas hastes de botões florais. Então, vão para o chão para se transformar em pupa, para depois se transformar em adulto. Então, vou deixar aqui. Isso aqui vocês vão ler e observar. Vamos lá para os sintomas, né? São importantes. Olha aqui, ó. Provoca queda de botões florais. Então tá lá o botão floral. E vocês já observaram como que é o botão floral de uma cucurbitácea? De uma abóbora, de uma melancia, de um pepino? Vocês já tiveram curiosidade de olhar? Eu ainda não tive essa curiosidade. Então, quando a planta emite a flor, pessoal, as flores, elas têm flor masculina e flor feminina. São separadas. A flor masculina, você olha só a flor. E quando é a flor feminina, ela sai o frutinho e a flor. Tá? Ali primeiro você vê o frutinho. Se ocorrer polinização e fecundação, esse fruto continua o desenvolvimento. Se não ocorrer fecundação, o frutinho que estava lá, ele amarela e cai. E o que acontece muitas vezes? Esse frutinho pode ter sido polinizado, mas nesse momento em que o frutinho está pequenininho, essa larva entra nesse fruto. Então, ele vai amarelar e cair. Então, o que eu tenho que observar? Se esses frutos que estão amarelando e caindo, estão caindo por motivo de ataque dessa mariposa, você tem que abrir ele para ver, ou se ele está caindo devido a uma deficiência nutricional, uma falta de irrigação, você tem que estar observando para ver qual que é o real motivo. Tá? Mas ele pode atacar quando está em estágio ainda de botão floral ou logo após a polinização. Então, muita atenção. E claro, as larvas são tão espertas que elas vão botar os ovos nas flores femininas e não nas masculinas. Então, os sintomas, ó, só observem bem. Pode atacar brotos e hastes secos. Inclusive, ó, brotos e hastes, né? Podem ficar secos, né? Botar ovo. Pode ocorrer em brotos e ou hastes, os quais, eu deveria ter explicado melhor, podem ficar secos, inclusive as folhas de ponteiro. Pode ter esse sintoma, então pode ficar seco tanto o ramo quanto as folhas. Podem atacar também gemas, que podem apresentar sinais de alimentação das larvas, as gemas laterais. Tá?
E também você pode estar observando frutos broqueados. Então, eu tenho que observar ponteiro, as folhas de ponteiro, gemas também, que ocorrem nas axilas, tanto de ramos quanto de folhas, e os frutinhos que estão em início de desenvolvimento. Tá? Eu tenho que estar observando. Não só início de desenvolvimento, fruto mais desenvolvido também. Quais são os danos? Olha lá, bloqueiam os brotos novos, as artes e frutos em desenvolvimento e com menor frequência os botões florais. Certo? Então, isso aqui são sintomas e danos. Outra coisa que eu tenho que me preocupar, eu vou já passar aqui, tem a parte de controle, manejo, né? A gente tem aqui quais são as principais táticas de manejo. E aí eu vou estar comentando sobre algo muito importante, que é a condução dessas culturas. Condução, tá? Se você for cultivar pepino, de que forma você planta? Bota a plantinha ali, deixa ela crescer normal, ou você usa algum tipo de tutoramento? O que vocês fariam? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Pode repetir a pergunta, professor? Se vocês fossem cultivar pepino, por exemplo, abobrinha verde, que tipo de tutoramento vocês utilizariam? Ou deixariam crescer normal, enramando no chão, ou vocês faziam tutoramento, ou seja, conduziriam o crescimento dela? Conduziria, né? Sim. E nós vamos explicar aqui o porquê, né? Que é importante. Claro que facilita a colheita, facilita outros tratos culturais, mas o controle de pragas também. Então pega pepino. Melão, posso fazer tutorado? Posso. Dependendo do tipo de melão. Melão que não seja muito grande, tá? Você pega, por exemplo, melão rendilhado, que é tem um que é o cor de sapo. Você consegue fazer ele tutorado também. Tá? Outros também? Posso. Dá mais trabalho? Dá, mas eu posso fazer tutorado, dependendo do preço que tem os frutos, a qualidade, tudo, eu posso fazer dessa forma. Então, pessoal, quando eu falo em relação ao controle de pragas, o tutoramento é extremamente importante. Por quê? Se eu conduzo a cultura de forma rasteira, um pepino, eu planto e deixo a rama crescer normalmente no chão. Abóbora, melancia. Melancia fazer tutorado só se for aquela abobrinha, ou a melancia pequena, eu não lembro como é que chama ela agora. Pérola, alguma coisa assim. Ela é pequena, redondinha, caríssima. Você consegue fazer ela tutorada, suspensa, vertical. Então, consigo produzir, porque a melancia não é muito grande. Melancia de 20 quilos não tem como, né? Então, quando ela cresce rasteira, a melancia não é tanto o maior problema, mas você pega abóbora, que a folha é muito grande, você pega pepino, a folha é grande. O que que acontece? As folhas, elas se encontram. Você olha assim, olhando por cima, você não vê rama, às vezes, e fruto, está tudo coberto. Isso dificulta o que a gente chama de controle durante a pulverização e eu passo um produto, por exemplo, de contato. Pessoal, o que é um produto de contato? Deixa eu olhar para... Oi, estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Ah, tá, beleza. Eu vou sair um pouco aqui para a gente conversar sem parar a apresentação. Vamos lá, fica melhor. Vou ligar a câmera. O que é um produto de contato? O que é um produto sistêmico? Vocês já ouviram falar, né? Já Volta, ouviram pegando aí falar o que é aqui. um produto de contato, o que é um produto sistêmico? Professor, tá me escutando? Hã? Vocês estão me escutando? Tô. Você está me ouvindo? Eu estou. Ah, tá. Michele, está me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá. O que é um produto de contato? O que é um produto sistêmico? Isso é importante para a vida profissional de vocês.
Vamos lá, vamos criar um exemplo para ficar mais fácil. Vocês conhecem metiolate? Sim, Sim. Vocês são da época do metiolate terrorista? Sim. Sim? Por que terrorista? Porque quando a mãe de vocês mostrava aquilo lá, a criança saía apavorada, né? Então o nego machucava, nem mostrava para a mãe, com medo da mãe passar metiolate. Ardia. Ardia que o nego chorava só em ver o frasco. Hoje não, hoje já não dói tanto. Só que quando você tinha um ferimento ali, você tinha que passar em cima, né, do ferimento, não é isso? Sim. Então a gente chamava de um produto de uso tópico ou uso local. Então ele resolvia o problema ali, a gente chama de produto de contato. Então quando eu vou pulverizar um produto de contato, contato pode ser contato em ingestão, contato com ação de profundidade, tem várias formas ali, né? Mas geralmente contato em ingestão. Quando eu vou pulverizar uma planta, eu tenho que ter uma cobertura total da planta, um molhamento de toda a planta. Por quê? Porque ele só vai agir onde cai o princípio ativo, cai a gota. Então tem que ter um bom molhamento da planta, tanto na face superior quanto inferior da folha. Se for um produto de contato com ação de profundidade, termina atingindo, mesmo o produto caindo na face superior da folha, ele vai agir na face inferior também, pela forma de penetração que ele tem na folha. Tá? Mas assim, se o inseto vai ingerir a folha e está o resíduo ali, também vai fazer o efeito. Beleza. Qual que é o problema do produto de contato? Ele é degradado muito mais fácil. É no período de chuva que eu mais aplico. A água vai lavando ele da folha. E ainda a fotodegradação devido à radiação solar. Então, ele geralmente é um produto que perde efetividade muito mais rápido. E nós temos os produtos sistêmicos. Já fala, ele é sistêmico. Ele se dispersa por toda a planta através do sistema vascular. Então, quando vocês lembrarem de produto sistêmico, pense, por exemplo, no antibiótico. Alguém já tomou antibiótico aqui? Já todo mundo acha. Para controlar o que, geralmente? Virose? A virose não, porque a virose não, o antibiótico não funciona, né? Porque o antibiótico é para controlar geralmente bactérias, né? Hum. E então o vírus, por exemplo, é o teu organismo que vai combater, você tem que estar forte. Geralmente uma infecção de garganta você utiliza um antibiótico, né? Mas aí já é uma infecção bacteriana, né? Mas, por exemplo, você está com infecção urinária, uma unha encravada, uma infecção, de uma forma geral, que é causada por uma bactéria, você usa o quê? Antibiótico. Mas como que você aplica o antibiótico? Você pulveriza ou você ingere? ingere. Ingere. Mesmo que seja uma unha encravada, mas você ingere. E isso vai ser translocado para todo o teu corpo via sistema vascular, teu sistema circulatório. E vai fazer efeito em qualquer parte do teu corpo. Tá? Então, o produto, o inseticida sistêmico funciona da mesma forma. Você aplica na planta e ele vai agir em todas as partes da planta, exceto no sistema radicular, translocando pelo sistema vascular. Então, isso significa o quê? Que se eu pulverizar metade da planta e não pulverizar a outra metade, mesmo assim esse produto vai fazer efeito em toda a planta. Então, muitas vezes, uma recomendação para aplicação é assim: você está numa linha, você aplica na linha do lado, na linha do outro lado, depois pula uma linha e aplica na outra. Ou seja, eu só apliquei na metade da planta.
mas o produto é sistêmico, ele vai funcionar na planta toda. Por que eu estou falando exceto o sistema radicular? Porque a grande maioria dos produtos, quase 100%, não tem ação descendente. Na planta, só tem ação ascendente. Então, se eu faço um tratamento de semente ou aplico na cova, um produto sistêmico, ele vai ser translocado para a parte aérea. Mas se eu aplicar na parte aérea, ele não vai para a raiz. Certo? Guarde bem isso. Então, lembrando, produto sistêmico, eu não preciso ter uma cobertura total da planta. Produto de contato eu preciso. Então, quando eu aplico um produto de contato, o meu alvo é a planta. Desculpa, meu alvo é o inseto. Eu tenho que pegar o inseto. Então, por isso, tenho que molhar tudo. Quando eu aplico um produto sistêmico, o meu alvo passa a ser a planta e não o inseto. Então, se eu atingir uma parte da planta, mas toda a planta vai ficar protegida. Certo? Sem dúvida ou com dúvida? Sem dúvidas, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, você já sabe o que é um produto sistêmico de contato. Vamos disponibilizar de novo aqui. Então, nós temos aqui, ó, utilização, geralmente eu explico, não vai ter, apesar de colocar, por exemplo, esse material, tem nos vídeos eu explicando também a questão de plantas armadilhas, ou seja, quando eu estou trabalhando na cultura, eu posso plantar uma linha de alguma outra planta que seja bastante atrativa, antecipadamente eu faço uma linha ou algumas plantas antecipadamente, para que ela seja atrativa para o inseto praga. E aí eu intensifico o meu controle nessa linha de plantas que são atrativas. Eu atraio o inseto para ali e intensifico o controle, que é para reduzir população, tá? Na minha área principal. Claro que o produto que eu colher aqui eu vou ter que eliminar. Eu não posso consumir porque vai ter uma grande quantidade de veneno, tá? Só para explicar o que é planta armadilha e no vídeo vai estar explicado também como que funciona. Tá. Vou deixar essa parte de controle para a gente ir lá. Então, aqui, ó. Controle físico. Uma outra forma aqui, pessoal, só para ressaltar algo, utilização de armadilha luminosa, equipada com luz ultravioleta. Vocês já viram falar disso aqui? Armadilha luminosa? Sim. Lá em zoologia e em entomologia geral também. Mas a entomologia geral não, seria a entomologia agrícola, a gente fala de mestre de controle. Mas lá em zoologia, com certeza, o professor comentou alguma coisa sobre utilizar a cultura armadilha, principalmente para captura de insetos, para coleção, essas coisas, né? Para fazer identificação. Mas em horta eu posso trabalhar isso aqui. O que é uma armadilha luminosa? Olha lá, ó. Tá vendo? Por que eu estou falando horta? Porque em horta, pessoal, geralmente eu tenho energia. E aí fica mais fácil eu ter essa armadilha. Nesse caso aqui, é só para a captura de alguns indivíduos, o cara está tendo que colocar o que aqui? Uma bateria. E aí fica caro para você estar colocando isso aqui. Mas se eu tiver energia, eu posso colocar várias armadilhas. E essas armadilhas são importantes para capturar indivíduos de hábito noturno, porque são atraídos pela luz. Aqui nós temos esse funil, tem uma lâmpada aqui na parte central, e 4 aletas. Ó, 1, 2, 3 e tem outra do outro lado. E a lâmpada no meio. Então, quando o inseto é atraído pela luz e ele vem aqui voando por causa da luz, ele bate nessa aleta e cai no funil. Fica tonto, cai aqui. E é capturado por esse recipiente. Tá? Desce o funil até aqui, ó. É amarrado. Ele cai aqui, ele não consegue voar de volta. É capturado aqui. Então, você vai terminar capturando indivíduos adultos que voam.
Só mariposa? Não, pode cair besouro, pode cair outros insetos. O importante é que você, capturando os adultos, você tem uma redução populacional. Elimina totalmente? Não, mas você tem uma redução de população, tá? Então, isso é a importância da armadilha luminosa. Tá? O resto eu vou deixar para vocês lerem. Tá? Que é a diafane e a alinata. A mesma coisa da outra broca, quase os mesmos sintomas, não são iguais. Então, vocês têm que ler bem sobre o sintoma, porque a forma de atacar, às vezes, é um pouco diferente. Tá? Apesar de ser o mesmo gênero, são espécies diferentes e até a característica da lagarta é um pouco diferente. Ó. Tá? Uma vai consumir mais folha, a outra não. Então, tem uma pequena diferença quanto aos sintomas. Eu vou passar. A gente tem outras pragas para falar que são importantes. Essas, como são semelhantes, não tem que ficar aqui dando muito ênfase para ela. Eu queria falar dessa aqui. Ó. Lembra que eu comentei sobre mosca branca, né? Quem fez entomologia, se já fez entomologia agrícola, a gente já fez alguns comentários. Mosca branca também, alguns comentários. No caso, você fez entomologia geral, não foi aqui, eu não sei como foi passada a disciplina em Nova Mutum. Apesar que acho que quem deu aula para você foi um menino que teve aula comigo, foi o... Oh, meu Deus. Como é o nome do professor da disciplina de entomologia em Nova Mutum? Aqui parece que é a Fernanda. Fernanda, então não é não. Eu pensei que fosse. Porque teve um menino que fez aqui, que ele fez até o trabalho dele em relação a doenças, essas coisas, através de imagens feitas, essas coisas. Então é bem diferente. Um polaco. Mas não deve ser não, deve ser outro. Então eu não sei como foi passado, né? Mas lá em entomologia geral, geralmente eu comento sobre essa praga aqui, devido à sua importância até. Essa praga, pessoal, ela pertence à mesma ordem do pulgão, Hemiptera, tá? Mesma ordem do pulgão. As subordens geralmente são a mesma se a subordem tiver com isso aqui, Homoptera, tá? Livro novo de entomologia agrícola vai estar a Esternorrhynca, tá? Pulgão vai estar dentro de outra subordem. Então, lá vai estar Arquenorrhynca, Esternorrhynca e Heteroptera, no livro de entomologia agrícola. Na maior parte dos outros livros vai estar Homoptera e Heteroptera, que é subordem, tá? Mas aqui é o importante a gente saber que a mosca branca, ó, apesar de ser chamada de mosca branca, ela não é mosca, viu? Mosca é um díptero, certo? Aqui ela é hemíptera, ou seja, ela tem 2 pares de asas. Díptero tem um par de asas, certo? Então ela é uma mosca que não é mosca e branca que não é branca, porque ela é meio amarelada. O que é branco é só a asa. E a asa ela é branca porque ela tem glândulas de cera e ela joga essa cera sobre o corpo. E claro, vai cair sobre as asas. Então, as asas ficam esbranquiçadas. O resto do corpo, ele tem tom amarelado. Então, é mosca que não é mosca, branca que não é branca. Entenderam? Tranquilo, Sim, pessoal? professor. Beleza. Então, pessoal, ó, até, não digo pouco tempo, assim, mais de uma década, ou 2 décadas, na verdade está com mais de 2 décadas. Antes da década de 90, por aí, ou um pouco antes, a mosca branca existia só a Bemisia tabaci. Aqui, espécie Bemisia tabaci. E aí surgiu, devido a mutações genéticas, surgiu um novo biótipo.
Ou seja, você pode encontrar em alguns livros o nome Bemisia argentifoli, ou escrito assim, Silverleaf Whitefly, quando lido em inglês. Significa que a mosca branca do prateamento das folhas. E aí foi dado o nome de Bemisia argentifoli. Beleza. Passou pouco tempo, os pesquisadores descobriram que, na verdade, não era uma nova espécie. Era uma variação dessa espécie. Então, essas variações a gente chama de biótipos. Então, teve que dar um nome de um biótipo para que já existia e para a nova também. Então, ficou Bemisia tabaci, biótipo A, que era o que já ocorria, e o biótipo B, que foi o que surgiu depois. Tá? O que que acontece? Quando surge um novo biótipo, geralmente ele é mais adaptado, mais agressivo, potencial biótico maior. Então a tendência é que esse indivíduo ele vá superando esse outro aqui. E chega um tempo que predomina sobre o outro. Então hoje o que predomina é o biótipo B. Então a maior parte das moscas brancas que a gente vê aí é o biótipo B, tanto que ela vem causando muito mais problemas que o antigo. Então tá aqui, ó, biótipo B, Bemisia argentifoli em alguns materiais, tá? Que na verdade hoje não é considerado como uma nova espécie, sim como um biótipo, um novo biótipo. Então, biótipo A, biótipo B. Em relação à mosca branca, pessoal, a quantidade de biótipos é muito grande. No mundo, no Brasil tem esses dois biótipos. E ainda, esses dois biótipos estão adaptados a dicotiledôneas. Ainda não temos problemas sérios. Não temos problemas, né, com monocotiledôneo. Então, ataca, por exemplo, feijão, algodão, as olerícolas, uma grande quantidade de olerícolas, mas ainda não é um problema com a plasmônios, como, por exemplo, milho, arroz, milheto, sorgo e outras, né, outras espécies que são monocotiledôneas. Então, outra coisa importante, pessoal, é que é uma espécie polífaga. Olha lá, ó. Poli significa o quê? Hein, pessoal? Poli significa o quê? Oi? Alguém está me ouvindo? Eu tô ouvindo, Ah, professor. tá. O que significa poli? Ginásio poliesportivo significa o quê? Hein? Nunca ouvi falar, professor. Ginásio poliesportivo. Poliesportivo porque você pode praticar basquete, pode praticar um futebol de salão, um vôlei, não é? Então significa vários. Ah, não, professor. Ah, você sabe, né? Sei, eu sei. Ah, tá. E faga, polífaga. Faga vem de fagos. Esse é mais complicado. O que significa fagos? Vem de fagocitose. Já ouviu falar de fagocitose? Vocês lembram de fagocitose quando vocês estudaram biologia para entrar na faculdade? Hein, pessoal? Também não, professor. Vocês Nem no lembram? ensino médio. Ah, então eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tudo que é estranho, qualquer partícula estranha que você colocar no seu corpo, o teu corpo vai reagir, não é isso? Sim, Quando você vai tomar uma vacina, tem vacina que é o vírus enfraquecido, não é isso? Ou parte do vírus. E aí você aplica a vacina. Por que que você aplica a vacina? Para o teu corpo produzir o quê? anticorpos. Anticorpos estranhos. Ele é contrário a corpos estranhos.
Então, ele vai produzir células de defesa. Essa célula de defesa, a forma dela agir, como que é? Encapsulamento. Um encapsulamento, ela forma como se fosse uma estrutura em volta daquela célula doente, aquele organismo estranho. E outra forma é a fagocitose. É uma forma de envolver também, de capturar, de prender aquele corpo estranho. Então, dentro do nosso corpo, a fagocitose é isso, é o ato de, como se fosse comer. Porque nesse caso aqui é envolvido, seja por fagocitose ou por encapsulamento, e depois é eliminado. Por exemplo, se é um vírus, você elimina de que forma? Qual é a forma de você eliminar o vírus que foi morto? As células mortas? Por, sei lá, suor, espirrando. Espirrando, a expectoração, catarro, que a gente chama, né? Aquilo tudo, o que é? Quando você está expectorando, aquele coisa amarelo que sai, são o quê? Células mortas. Tanto anticorpos, quanto células doentes, né? Porque no momento em que o anticorpo ele envolve, ele se alimenta ou se alimenta, ele envolve de alguma forma a célula doente, os dois são eliminados, né? Então sai na forma de catarro. Você imagina o tamanho da batalha, né? Já que é um organismo microscópico. E o resultado dessa batalha é ocorre um aquecimento do teu corpo, liberação de energia, que é o que você chama de febre. Então, quando você tem febre, significa que teu organismo está reagindo, está entrando em ação contra aquele organismo estranho. Então, quando a gente fala que uma espécie é polífaga, significa que ela é poli, de muitos, e fagos, alimentos. Então, é polífaga porque tem muitos hospedeiros. Então, no caso da mosca branca, hoje, aqui eu coloquei mais de 700 espécies, mas hoje já deve ultrapassar as 1.000 espécies de plantas hospedeiras. Em 74 famílias. Então, a mosca branca é muito complicada e ela é uma praga exótica, ela não é nativa daqui do Brasil, ela veio de fora. E depois que chega num local, dificilmente a gente consegue controlar. Hoje ela ocorre no mundo inteiro. Então, se você quiser fazer um trabalho para que ele seja citado no mundo inteiro, faça um trabalho com mosca branca. Por quê? Você vai ter gente citando teu trabalho no Japão, na China, vamos dizer por continente asiático, na Austrália, continente australiano. Você vai ter ele citado no continente, lá no Oriente Médio, continente africano. E aí vai. Né? O continente americano. Então, em todo local tem mosca branca. Elas estão adaptadas a todas as condições de clima temperado, de clima quente. Só para ver a importância que essa praga tem. Então, qual é o maior problema dessa mosca branca? Não é a prolificidade, ou seja, quantidade de ovos e o ciclo curto que ela tem. Então, em média, aqui cada fêmea coloca 110 ovos, mas ela tem um ciclo relativamente curto, principalmente nas nossas condições de clima quente. Então, temperatura média variando em torno de 25 graus, condição extremamente ideal para ela se desenvolver. Então, ela encontra o ambiente perfeito aqui. Então, aqui só mostrando a mosca branca, que elas são de reprodução sexuada. Então, você tem a fêmea e tem o macho. O macho é sempre menor que a fêmea. Aqui, diferentemente do que eu falei lá do pulgão, se vocês estavam vendo ovos, e o pulgão não coloca ovo, para a mosca branca está aqui, ó, a quantidade de ovos. Eles são colocados em pezinho na folha. E aí você vai ter uma grande quantidade de ovos. Ó. E os ovos geralmente são colocados de forma circular.
Ou seja, o indivíduo fica aqui parado e ela gira como se fosse um compasso. Ela vai girando e colocando ovos, girando e colocando ovos. E assim vai. Então, os ciclos mais externos de ovos, eles geralmente são mais escuros porque já estão mais próximos da eclosão. Os mais internos, eles são mais claros porque ela colocou há menos tempo. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, só para citar aqui, ó. Sintoma na planta. Tá? Deixa eu voltar aqui. Sintoma na planta. Quando você cultiva abóbora, ou se você tem um pé de abóbora no quintal, às vezes você olha, a folha tá desse jeito aqui, ó. Quem já viu isso aqui? Hein, pessoal? A flor meio A- embranquiçada? Exato. Folha. A folha com meia prateada começa pela nervura e vai se espalhando para toda a folha. Alguém já viu isso? Não, né? Já. Já? Já sim, mas só vi, só olhei também. Então, por que disso? O normal era a folha estar com essa cor aqui, ó, tanto nervura quanto o resto do limbo foliar. Era para estar o tom verde total. Você vê aqui, ó, que aqui ainda está verde, mas aqui as nervuras já estão prateadas. O que é isso? É um dos sintomas para você identificar qual que é o biótipo de mosca branca que está ocorrendo ali. Se eu não identificar por aqui, a única forma de identificar qual que é o biótipo é somente através de análises genéticas, ou seja, tipo DNA, ou através de eletroforese. São as duas formas. Tá? Então, se você tiver abóbora, é por isso que aparece Silverleaf Whitefly. Por exemplo, trabalho em inglês. Ou mosca branca do prateamento da folha. Então, esse prateamento aqui. O biótipo A não causa isso. O biótipo B sim, ou seja, ao injetar toxina, ele causa essa anomalia na folha. Então, viu lá na propriedade um pé de abóbora, e geralmente só ocorre em abóbora. Não ocorre em pepino, não ocorre em melancia, não ocorre em melão, é só em abóbora. Tá? Então, você viu isso aqui, você tem a certeza que é o biótipo B que está ocorrendo ali. Certo? Então, vamos lá. Disseminação ocorre pelo vento e pelo homem. É um outro problema. Então, o homem foi o principal causador da disseminação. Através de quê? Deixa eu mostrar uma planta aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que está ela. Olha onde é que ela está. Está mais lá para frente. Ué, eu vi essa planta aqui. Será que eu não inseri ela aqui? Oh, caramba. Eu vou ampliar aqui e vocês vão ver, porque ela não está marcada. Alguém já viu essa planta aqui, essa planta ornamental? Hein, pessoal? Alguém já viu? Eu ainda não vi ela, não. Ela é conhecida como uma planta símbolo de Natal, por exemplo, além do pinheiro, claro. Símbolo de Natal. Ela é chamada de bico de papagaio. E ela tem uma característica que quando ela vai entrar em florescimento, ela emite essas folhas vermelhas, folhas modificadas. A folha é verde, mas ela emite essas folhas vermelhas. Então, é símbolo de Natal isso aqui também. Então, o que acontecia? O pessoal ia para outros países, achava bonito, e assim, não só o brasileiro, mas outros turistas de outros países. Pegava comprava muda disso aqui e levava para outro país. Só que às vezes ia o quê? Ovo de mosca branca. Mesmo tendo passado veneno, mas sobrou o ovo. Então,
transportava isso para outro lugar. E assim a mosca branca foi sendo disseminada de país para país. E hoje ela se encontra em todo o mundo, devido a transporte de mudas de espécies floríferas, né? Ornamentais. Então vamos lá. Quais são os danos causados por essa praga? Então nós temos aqui o dano direto pode ocorrer pela sucção de seiva. Beleza. Ou seja, mesmo que não ocorra a transmissão de virose, devido à população, olha lá o tamanho, ó. Olha a quantidade de indivíduos apenas numa pequena área. Então, uma grande quantidade de indivíduos dessa, ela leva ao definhamento da folha. E se a planta tiver início de desenvolvimento, pode levar a planta à morte. Olha só a quantidade. É um absurdo. Já os danos indiretos ocorrem devido à transmissão de virose e ocorrência de fumagina. Então, isso aqui, pela grande quantidade de seiva extraída, eu levo ao enfraquecimento da planta. E aqui, ó, o dano indireto significa que vão ocorrer devido à transmissão da virose, e aí você vai ter isso aqui, ó. Dê uma olhada, ó. Isso geralmente a gente chama de mosaico. Olha aqui, ó. Mosaico porque são tons amarelos e tons verdes. Você encontra na mesma folha. Então, quando você observa uma planta com virose, o que é que você faz? Hein, pessoal? O que que você faria? Se você encontrasse uma... eu vou cultivar pepino. E aí eu observei uma planta com presença de virose. Qual é o procedimento que você tem que fazer? Cortar ela? Eliminar. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu não posso tentar controlar essa virose? O que vocês acham? Não tem como. Vírus em planta não existe forma de tirar. Exatamente. Virose não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é eliminar essa planta. Como? Cortar e jogar fora? Não. Você tira Queimar. ela. O mais correto é você, antes de remover essa planta, você fazer uma aplicação de inseticida nela e em volta dela. Você passar esse inseticida de manhã, quando for, espera uns 2 dias, ou 3, sei lá, para você depois mexer, ou utiliza luva para fazer isso, porque tem resíduo do veneno ali. E elimina essa planta, cata ela, cava uma vala no chão, ou se você tiver um triturador de resíduos orgânicos, você coloca dentro e tritura. Por quê? Se eu simplesmente arrancar essa planta e jogar fora, ela leva um tempo ainda para murchar e os adultos que forem saindo ali vão sair contaminados, vão para outra planta e já vão carregar o vírus. E aí já vão causar problema em outras áreas de cultivo. Se você pulverizou antes de remover, você eliminou os adultos que tinham ali, e você vai pegar essa planta e vai destruir. Então, você não vai dar possibilidade de sair indivíduos. Então, quando você remove a planta sem aplicar veneno, os adultos voam para outras plantas. E voam contaminados. Então, interessante seria isso, fazer isso, né? Lembrando bem que o inseto, para transmitir o vírus, eles só precisam dar uma picada, que a gente chama de picada de prova. Ou seja, eles vão dar uma picadinha para ver se o alimento é bom. Se não for, eles vão embora. Mas nessa picadinha ele já transmite o vírus. Então temos que ter cuidado. Outro problema, pessoal, indireto, que eu falei da fumagina, aqui não é uma foto de nenhuma cucurbitácea, é uma foto de um pé de laranja, acho que laranja ou limão, sei lá, mas é um citrus. Se você olhar essa capa escura aqui, é só a fumagina. Nesse lugar aqui, para tirar a foto, a pessoa passou o dedo aqui, ó, e remover o fungo de cima. Quer dizer que a folha aparentemente está normal. Claro, ela já entra em processo de amarelecimento, devido que à falta de respiração dessa folha. Ela não está produzindo nenhum fotossimilado, a planta aborta ela.
Então ela vai amarelar e cair. Mas se eu limpar tudo isso aqui com a buchinha, a folha, se não tiver altamente comprometida, ela volta a funcionar normalmente. Mas Tá? aí o fungo não retorna, professor? Não, se não tiver substrato, por exemplo, eu controlei o inseto e lavei a folha, beleza. Tem que ter um inseto lá para estar liberando seiva sobre a folha. Se o inseto não for eliminado, vai continuar. Nesse caso aqui é cochonilha, tá? Não é a mosca branca. Só que a mosca branca pode fazer a mesma coisa, tá? Entendido. Então, o fungo pode retornar desde que eu não controle o inseto. Se eu controlei, não tem problema. Então, para controlar a mosca branca, ó, manejo. Qual que é o manejo? Aqui, ó, cultural. Destruir restos de cultura, que a gente já comentou. Não pode deixar restos culturais após terminar a vida útil da planta. Então, terminei, não vou mais colher aqui, eu elimino a planta. As plantas como um todo. Enterro, trituro, faço composto, alguma coisa. Mas eu não posso simplesmente deixar as plantas lá para secar. Destruir restos culturais, já tinha explicado. Eliminar plantas hospedeiras alternativas, como plantas daninhas, em áreas laterais à tua cultura, dentro da própria cultura. Não abandonar a cultura. Ah, não está mais produzindo, eu deixo lá. Não, você tem que remover aquela planta dali. De preferência, pulverizar antes de remover, para eliminar os indivíduos adultos. Evitar plantios próximos. Isso aqui é importante também. Qual que é o problema? Que na maioria quem trabalha com oleicultura são pequenas áreas de produção, 1 hectare, pouco mais de 1 hectare. Então não tem muito como o cara fugir, se distanciar, ou seja, distanciar um cultivo do outro. É meio problemático, tá? Então trabalha geralmente intensivo, muito perto um do outro. Não transitar com veículos e materiais de manuseio, tais como caixotes, equipamentos. Você pode estar carregando isso aí. O que acontece muitas vezes? Às vezes o cara trabalha com couve-folha, trabalha com brócolis, com couve-flor. Essas culturas geralmente têm folha grande. Se pegar o brócolis e a couve-flor, geralmente você vende para o mercado e vai folha junto. Folha. A couve-flor, a folha, ela vai envolvendo a cabeça. E aí se a mosca branca colocou ovos, esses indivíduos você vai transportando ele e os adultos vão saindo ao longo da estrada. Se tiver outras áreas de cultivo, você vai esparramando essa mosca branca. Isso acontece muito. Utilizar armadilhas adesivas de coloração amarela, depois vocês vão ver aqui de mencionamento certinho como faz, mas por quê? A cor amarela é atrativa. Então eu posso colocar cola ou já comprar essa armadilha pronta. Então ela pode ter cola, impregnado com cola, cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado. Depois eu posso extrapolar isso para a área. Então aqui nos slides tem a recomendação, como é que eu vou fazer, onde tem que ficar essa armadilha, tudo certinho. Então quero que vocês leiam, só para explicar isso aí. Utilizar cultivares resistentes. Resistentes a quê? A virose, pessoal. Dificilmente você vai ter cultivares resistentes ao vírus, ao inseto. Você tem cultivares resistentes às viroses. Então, quando você for estar preocupado com mosca branca, a sua preocupação tem que ser maior em buscar variedades resistentes aos vírus transmitidos por ela, pelo pulgão, pelo trips, principalmente pulgão e mosca branca. Porque dificilmente você vai ter algum material resistente ao inseto, e sim à doença. Usar detergentes neutros ou óleos na proporção de 1% durante as pulverizações, ou utilizar apenas um destes, com o objetivo de reduzir o número de ninfas. Então, o sabão, de preferência aqui está sabão neutros, mas você pode utilizar o sabão de coco, de barra. Você pega em torno de
8 gramas de sabão de coco para 400 ml de água. Dissolve esse sabão, morna a água, dissolve, espera esfriar e faz a aplicação. Ajuda, ajuda. Se eu vou utilizar veneno, eu posso utilizar junto com a cauda o quê? O veneno. E esse veneno vai fazer o quê? Esse sabão de coco, ele ajuda no controle. Então, além do veneno, ainda vai facilitar ainda mais o controle utilizando esse sabão de coco, já que ele tem uma grande quantidade de ácidos graxos que vão ajudar na penetração também do veneno, no tegumento do inseto. Aí nós temos aqui a questão de controle químico, eu já comentei com vocês a questão do produto sistêmico. Tá? Aqui a amostragem, eu posso utilizar aquelas placas amarelas para fazer o monitoramento das pragas, quando a mosca branca começa a surgir na minha área, para poder fazer o controle. Tá? Então, vou deixar aqui para vocês lerem e anotar as dúvidas. Número de armadilha, frequência de amostragem, está tudo aqui, tá? Então, vou passar. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns produtos, tá? Só alguns. Mas vocês, mais para frente a gente vai colocar endereço também de um site que vocês podem estar acessando para ver em relação à cultura, em relação à praga, quais são os produtos que você pode estar utilizando. E tem uma relação bem grande de produtos chamado, eu vou até dar o nome do site aqui já para você, mas depois eu vou ter slides contendo o endereço, um site chamado AgroLink. Lá você tem a relação de produtos. Aqui eu coloquei alguns para controle de mosca branca. No caso aqui é a Kitara, que é vendido num frasco, é WG, ou seja, ele é um tipo de granulado que dissolve completamente na água. Tá? Ele é à base de tiametoxan, Mospilan, e esse tiametoxan aqui ele é muito usado na combinação com produto de contato, ou mistura de tanque, que a gente chama, né? Pode usar tiametoxan com um piretroide para aplicar, eles se combinam. Mospilan, que é um neocotinoide, isso é baseado na nicotina, que tem do cigarro. Então, esse é o Mospilan, é um dos produtos com residual mais curto, em torno de 4, 5 dias de residual. Então, é um produto sistêmico que eu ainda posso trabalhar com culturas onde o intervalo de colheita é curto, tá? Olhar direitinho, mas se eu não estou enganado, são 4 dias. E aqui nós temos um outro chamado de imidacloprida. Então tiametoxan, neocotinoide e imidacloprida. O que era bastante utilizado era um chamado de Confidor, 700WG. Hoje, isso aqui foi retirado de mercado e hoje tem no mercado para vender o Evidência, também 700WG, imidacloprida. Isso aqui, pessoal, ó, esse aqui é um produto com residual longo. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou aplicar. Se o meu período de colheita entre a semeadura, a emergência e a colheita não é tão longo, eu tenho que ter um cuidado muito grande e verificar qual que é o período residual desse produto para a cultura que eu estou cultivando, para a espécie que eu estou cultivando, certo? Então, é um cuidado que eu tenho que ter. Esse aqui já tem um residual mais curto, esse aqui tem um residual intermediário. Então, mas muito cuidado que eu tenho que ter. Pergunta, pessoal. Tá tranquilo, professor. Beleza. Então, essas nossas aulas, pessoal, de dúvida, ela não é tão longa. Então, o que eu vou fazer? Essas são as principais pragas. As outras que vêm na sequência, eu vou deixar vocês lerem. Anotem as dúvidas e vocês terão até quinta-feira da próxima semana para tirar essas dúvidas comigo. Pode ser? Pode. E aí nós vamos parar aqui. Eu vou até olhar aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver. Teria só mais essa praga aqui. Então vamos até falar dela assim, meio rápido, tá? Porque só falta ela, a gente já encerra aqui, beleza?
Então eu vou falar dela aqui rapidinho. Vocês já ouviram falar dessa praga aqui? Já. Os adeptos do Bolsonaro? Patriota? O símbolo da bandeira do Brasil? Verde e amarelo. Aqui está um tom meio avermelhado, mas ela tem verde e amarelo. Eu não sei como o povo ainda não começou a chamar de bolsominions. Aqui também. Ó. Vocês já viram essa praga? Eu já vi. Já. Ela é chamada de brasileirinha ou patriota. Tá? Também tem outro nome comum chamado de vaquinha. Por quê? Porque tem uma voracidade muito grande, come uma grande quantidade de folha. Ela é chamada de vaquinha, brasileirinha ou patriota. E nome científico, diabrótica especiosa. Tá? O nome é bonito, tá? Pode até utilizar se quiser para colocar nome nos filhos, né? Diabrótica. Ou só especiosa, fica mais bonito, né? Não vão botar nome de inseto nos filhos, tá bom? É meio complicado. Eu não posso nem falar o meu, que eu não sei de onde veio. Eu acho que foi nome de remédio o meu. Mas olha aqui, pessoal. Uma característica, algo interessante, uma informação. Coleóptero. É um indivíduo coleóptero. Qual é uma característica dos coleópteros? Quem já fez entomologia básica, quando falou de morfologia dos insetos, falou morfologia da cabeça. E na cabeça dos insetos tem uma estrutura chamada aparelho bucal. Inseto que tem o tipo de aparelho bucal. Vamos dizer assim, mudar a pergunta. Os coleópteros têm que tipo de aparelho bucal? Mandíbula? Com mandíbulas. Então eles são. A mandíbula é para triturar, para cortar. Então tem um aparelho bucal do tipo mastigador. Então ela come, ela faz um dano. Então a principal característica é a redução de área fotossintética da planta. Ela pode consumir todo o limbo foliar, inclusive cortar o caule. Principalmente de hortaliças que têm caule tenros, bem tenro por um determinado tempo. Tá? Então temos que ter muito cuidado com essa praga. Ela é extremamente importante. Então é um besouro e todos os besouros comem o tecido, porque todos os besouros têm aparelho bucal do tipo mastigador. Certo? Vamos guardar isso. Outra coisa importante, pessoal, que vocês têm que guardar essa informação. E vocês terão um privilégio que eu estou passando essas dicas para vocês. Aqui de forma online, mas nós estamos conversando. As vaquinhas, pessoal, elas têm duas fases de desenvolvimento. Uma jovem e uma adulta. A fase jovem se dividindo em várias etapas, que a gente chama de insta, né? Só que a fase jovem da vaquinha é conhecido como larva. Os besouros, a forma jovem é chamada de larva, certo? Larva. Não vamos confundir com lava, certo? Estão me ouvindo? Então, senhor, então. Beleza, larva. Quando eu falo de percevejo, eu chamo de ninfa. E cigarro, eu chamo de ninfa. Quando eu falo dos coleópteros, eu chamo de larva, né? São as larvas. Uma característica da larva da vaquinha é que a larva dela se alimenta no sistema radicular das plantas. Então ela é uma praga de raiz, enquanto que o adulto se alimenta nas folhas, é uma praga de parte aérea. Então é um ataque completo da raiz à parte aérea da planta. Tá? Então, ter o cuidado. Claro que eu controlando o indivíduo adulto, eu vou reduzir a população de larva no solo. E essa praga, ela é polífaga também, se alimenta de diversas plantas hospedeiras.
Ou seja, muitas vezes eu tiro plantas daninhas, limpo a área, preparo o solo, entro com a semeadura de nova espécie e essa praga já está lá, porque ela estava no sistema radicular. Ou está em áreas adjacentes, ali próximo. Então, nós temos, olha a quantidade de plantas hospedeiras. Melão, melancia, pepino, abóbora, alface, berinjela, beterraba, cenoura, couve, fumo, girassol, pimentão, rabanete, tomate e milho. Olha a quantidade. É etc. Tá? Devia ter colocado aqui etc. Tem várias outras, né? Aqui só as plantas cultivadas, sem falar as plantas daninhas. Então, é um besourinho pequeno que causa desfolha na planta. A postura é feita no solo. Os ovos são colocados no solo e as larvas vão se alimentar no sistema radicular. Sintomas, ó, ele causa buraquinhos, ele vai fazendo buraquinho na folha. Então fica parecendo que você deu um tiro de chumbinho, tá? De chumbinho assim, de uma espingarda, com uma espingarda, cheia de chumbinho. Fica cheio de buraquinho. Então, ó, quando o ataque ocorre em plantações novas, causam grandes desfolhas nas plantas. Então, se é uma plantação novinha, pode inclusive cortar o caule. Ó, em melancia melão, o dano causado pelos adultos direciona-se às folhas e ao caule, na fase de plântula, principalmente. É o estágio mais suscetível e é onde a planta está mais tenra. Ó, ele causa o sintoma de perfurações irregulares nas primeiras folhas e raspa também os cotilédonos, que ficam fora, né, do solo, quando emerge. E esses são danos causados por essa praga. Ó, na fase de plantas, pequenos danos tornam-se significativos, principalmente quando atacam o quê? O caule, levando a planta a tombar. E claro, quando uma plântula, uma cucurbitácea, ela é danificada, eu tenho que substituir aquela planta, fazer um replantio. E nem sempre eu tenho plantas, às vezes, suficientes. Por isso eu tenho que monitorar bem. Começou a aparecer a praga, eu tenho que controlar. Controle, ó. Qual o controle que eu vou fazer? Aqui tem o método de amostragem, tudo como que é feito. Eu vou falar aqui o controle. Ó. Pulverização em cobertura total. Quando eu falo em pulverização em cobertura total, eu estou falando da aplicação de produto de contato e não sistêmico. Lá para a mosca branca é produto sistêmico, então a cobertura pode ser parcial, não precisa ser total. Então, para a vaquinha, eu posso utilizar, por exemplo, um Decis. O que é o Decis? Um piretroide. Ele é um produto barato, residual, de 3 dias. Então, eu posso deixar minha colheita a cada 4 dias e fazer o controle a cada 3, se precisar. É uma deltametrina, é um piretroide, né? Aí nós temos como um piretroide deltametrina, cipermetrina, lambda cialotrina, e aí vai, né? Beta-ciflutrina. Então, todos são piretroides, mas o mais comum do pessoal utilizar é o Decis 25CE. Quando vocês forem estudar entomologia agrícola, vocês vão entender o que significa isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é a formulação, ó. Concentrado emulsionável, é um produto líquido. Isso aqui, 25, significa a concentração, ou seja, para cada litro do produto comercial, eu vou ter 25 ml do princípio ativo. Tá? É um produto com baixa concentração. Mas é um produto de amplo espectro, ou seja, que mata tudo. Então, vai matar, inclusive, os inimigos naturais. Posso trabalhar com produtos alternativos? Pode. Tá? Você vai encontrar em livros com produtos alternativos, produto também recomendado para controlar a vaquinha. Pergunta, pessoal? Nenhum, professor. Tranquilo? Sim. Beleza, pessoal, era isso. Na verdade, hoje era só para tirar essas dúvidas,
mas como não vieram com as dúvidas, a gente terminou explanando um pouco, né? Na verdade, se fosse trabalhar a disciplina, seriam 2 aulas trabalhando só essa parte de cucurbitácea. Como foi dado o tempo para 2 aulas só de cucurbitácea. Então, o que é que vocês fazem? Assistam os vídeos, tendo alguma dúvida, porque vocês vão estudar mais aprofundado. Vocês me procurem, que tendo alguma dúvida que vocês não conseguiram entender lá no material, vocês me procurem que a gente explica para vocês. Beleza? Beleza, professor. Então, bom final de semana. Aproveitem, estudem, tá? Eu vou pegar essa aula, isso aqui também, vou colocar lá no Siga. Ô, mosca chata. Certo, professor. E aí, vou transformar em PDF também, tá? Já transformei aqui em PDF, vou disponibilizar em PDF também. Beleza? Beleza, professor. Falou Então, aí, tchau. aproveitem, se cuidem, que é para não pegar essa miséria dessa doença. Tchau também. Bom final de semana. Valeu, tudo de bom. Até Tchau, mais. professor. Tchau, tudo de bom. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Ok. Valeu.